O dinheiro voa ao som da batida forte. Sabe que elas vêm contando os plaquês de 100. Área VIP, camarote, só as top, só malote. Estilo magnata. Estes são sucessos do chamado funk ostentação. São letras bem diferentes daquelas que consagraram o MC Bola. Ela é terrível, ela não anda, ela desfila, ela é top. O Bola é uma das principais estrelas do funk e explicou ao repórter Michael Keller por que não gosta do funk ostentação. Mas eu acho que tem umas paradas que não é legal, por quê? Porque você pega um moleque da periferia com 11, 12 anos, que mal tem o que comer, aí você põe na cabeça dele que você tem que ter uma Lamborghini, que você tem que ter um motão e tal. Cordão de ouro. E aquilo não é verdade. E isso acaba incentivando o moleque a ir para um caminho errado. Ostentação surgiu em São Paulo. O meu bolso é um cativeiro, animais todos iguais, se tratando de dinheiro. Os bonés, as correntes de ouro, as camisetas, sempre caras, são símbolos desse funk. Nosso bonde tumultua. O jeito dos MCs lembra os astros do rap e do hip hop americano. Camarote fechado e champanhe pra... Esta ostentação toda também não agrada outro veterano funkeiro, o Bochecha. O antigo parceiro de Claudinho afirmou: a maioria dos MCs nem tem essa condição toda. É um sonho. Ficam almejando a vida com iate e bebidas caríssimas. E completou: em tempo de ostentação, eu ostento o amor. Salar, 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 salar. A influência do funk ostentação pode iludir os fãs. O alerta é deste psicólogo. Quando o jovem ele vive essa filosofia, entre aspas, da ostentação, é dado a ele uma ideia de que o consumismo exacerbado seria o caminho seguro para ele ser feliz e conquistar a sua respeitabilidade, a sua valorização social. Nós fomos ouvir o outro lado e reunimos um time de peso do funk ostentação. MC Léo, São Paulo, funk ostentação. MC Pet da Leste, São Paulo, é nóis. MC Nego Blue, Cidade Tiradentes, Inácio Monteiro, é nóis. Bio G3, Back de Bio G3, Nós por Nós, São Paulo. Fã do Chapa, Morro do Turano, Zona Norte, Rio de Janeiro. MC Ítalo, Parque Novo Mundo, tamo junto, Zona Norte. MC LSP, Zona Leste, QZL pesado, tá ligado? E epa, agora precisa ter coragem no meio dessa turma toda aqui, deixa eu abaixar aqui, ó, no meio dessa turma toda, pra levantar uma questão. Ei, cara, esse negócio de ostentação não pode prejudicar a formação das crianças, por exemplo, do jovem que não tem condição nenhuma de comprar? Eu acho que o funk ostentação é uma música saudável, entendeu? Uma música que veio pra trazer o profissionalismo pro funk, veio fortalecer o ego das comunidades, porque dentro da comunidade também tem gente que estuda, tem vários músicos, várias personalidades, tá ligado? Que consegue almejar e conquistar o objetivo. Eu acho que a gente é um exemplo, os demais, somos um exemplo pra criança, pra criançada, que a gente pode vencer na vida com honestidade. Quando os dois lados parecem ter razão, é a família que pode fazer a diferença, na opinião do psicólogo. Quando a gente consegue ter uma estrutura familiar que filtra essas coisas, que mostra que isso não faz de conta, é um como se fosse, mas não é a realidade. Então, se você consegue ter esse filtro familiar, ou até na escola se faz um trabalho legal nesse sentido, eu acho que a partir daí você minimiza em muito esses efeitos. Bem-vindos à Escola do Amor Responde de hoje com o tema Pais e Filhos. Praticamente estamos aqui focando no funk ostentação. Não só no funk ostentação, limitado a esse estilo de música, mas a ostentação de forma geral, que rola muito entre os jovens de hoje e é o pesadelo de muitos pais. Você pai, você mãe, tem um filho que está envolvido nisso, que de vez em quando chega a você pedindo
somas exorbitantes de dinheiro para poder comprar um item, uma roupa, alguma coisa, porque ele acha que ele precisa daquilo para poder fazer parte da turma. Você jovem, já se viu nessa situação em que você não é aceito, não é bem visto nem bem quisto entre os seus amigos, porque você não pode mostrar aquela roupa de marca, aquele tênis, enfim. Qual é a sua experiência sobre este tema? Fique sintonizado porque nós temos aqui hoje convidados especiais para nos ajudar a falar sobre esse tema e nós temos nada mais, nada menos do que um MC aqui presente, também o MC The Charmes, é isso? Boy The Charmes. The Charmes. Boy The Charmes. Boy The Charmes. Bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Eu entendo que você foi um dos primeiros a começar o funk ostentação. A realidade do funk ostentação, quem trouxe, né? Em meados de 2010, 2011. Fui eu, né, que inventei tudo isso, junto com o Condzilla, quando eu fiz meu primeiro videoclipe, colocando aqueles carrão, a mulherada, o ouro, ostentando. E aí nós teve a ideia de colocar, tipo assim, poxa, tem tudo isso aqui, todo esse brilho, isso aqui é ostentação, então nós estamos ostentando, então já sei. Vamos colocar o hit funk ostentação. Eu vou perguntar a você daqui a pouquinho mais sobre esses vídeos, sobre como tudo isso começou. Quero apresentar a você também a doutora Olga, que é psicóloga, que está aqui com a gente, que vai falar mais sobre esse assunto, ajudar a entender o que passa aí tanto nas mentes dos jovens, como também como que os pais podem lidar com isso. Bem-vindo, doutora. Muito obrigada. Obrigado Muito pela obrigada. presença. É importante os pais ficarem atentos, porque nós vamos trazer informações importantes para eles lidarem melhor com seus filhos. Isso, e precisa muito, né? Porque com certeza. Muitos pais não têm ideia nem do que é, muito menos do que está por trás disso, as razões por trás. E temos aqui uma mãe e um filho que passaram por isso. Uma mãe que viu o seu filho entrar para essa vida da ostentação até que as coisas ficaram um pouco fora do controle. Não é isso, dona Ivana e Gabriel? É verdade, é isso mesmo. E até porque muitas coisas eu fui saber depois, porque os pais sempre são os últimos a saberem, né? Mas eu tô aqui também para ajudar muitas mães, tá? Gabriel, você era um dos seguidores da ostentação. Seguia bastante. Acreditava que era tudo. Era a vida que eu queria ter. A partir de que idade? Comecei com uns 15 anos. Nós temos algumas imagens, daqui a pouquinho você vai ver como que a vida, o estilo de vida do Gabriel era quando ele entrou para a onda da ostentação. E aqui do meu lado eu tenho a Raquel de la Torre. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, Renato. Que nunca ostentou nada na vida. Não, hoje eu só vou fazer uns comentários breves, porque se tem uma coisa que eu nunca fiz é ostentar. Mas você deve ter visto entre a galera, o pessoal normal, da né, faculdade. Renato? Principalmente entre jovens, né? Eu acho que essa mania de ostentação, né? O MC vai poder dizer mais, mas eu acho que é mais comum, assim, nos jovens. Eu queria perguntar ao MC Boy The Charmes aqui, a primeira coisa sobre a questão dos clipes. Você falou que quando começou, teve a ideia de colocar a ostentação, aí, criar essa ideia. Você fez clipes com carrões, com coisas assim de marca, como a gente viu aí na matéria, foi isso? Positivo, Bis. A gente, tipo assim, nada disso estava em plano, né? Colocar os carros, cordão de ouro, as motonas. Quando eu fiz a música, eu tive o intuito de querer mostrar que o sonho, né, de uma pessoa que é da classe baixa, pobre, né, como a gente diz, dentro da periferia, que eu nasci dentro da comunidade. Então, tipo assim, a música, na época, o funk, ele vinha trazendo muito, ostentando muito a criminalidade, né? Armamento, droga, isso incentivava, né? Muitos amigos meus eu perdi na droga, no crime. Então, eu queria mostrar, através da música do funk, que ter um bem, tipo assim, bem material, um carro, uma moto, andar bem, era só você lutar, batalhar para conquistar aquilo. Então eu fiz a música na época Megane, né? Imagina de Megane ou de 1100. E as ideias de colocar os carrões veio através do Condzilla, né? Que é um rapaz que hoje, né, faz os videoclipes. E aquilo, obviamente, foi muito bem recebido pelos fãs. Começou a estourar. Isso, tanto quando a gente soltou a primeira foto na internet, o pessoal falou, poxa, o Boy The Charmes tá fazendo clipe e tal, com vários carrão, várias motonas. E daí a gente já lançou o nome, Funk Ostentação, que não existia também. Uma pergunta, não só no seu caso, mas a gente viu aí um dos MCs falando que muitas vezes o que é visto nesses clipes nem é de propriedade do cantor, é alugado, o que acontece por trás dos bastidores, na verdade? Todos os meus clipes que eu faço, muitas das pessoas pensam que os carros são meus, as motos, as casonas.
E eu sou bem realista, sou verdadeiro, né? E falo, são alugados, são dos contratantes das casas de show, que eu faço show. Então eu sei que ele tem aquele carro, eu ligo pra ele, peço emprestado e aí dou em troca de data. Depois eu vou lá na casa de show, faço um show de 30 minutos na casa, ele não precisa me pagar nada devido à ajuda que ele me deu. Só que muitos jovens expõem aquilo como se fosse deles, que é o que incentiva talvez outros jovens a querer ter aquilo e fazer a coisa errada, né? Porque a ideia é clara ali, a mensagem que se passa é clara ali. Isso aqui é meu, olha só o que eu estou desfrutando e tal, e isso aqui significa sucesso e tudo mais. Então é importante os jovens saberem o que se passa por trás dessas produções, não é? Isso, positivo. São tudo alugados, a maioria são emprestados. Então existe uma luta para você ter aquilo ali. E para você conquistar aquilo, a luta é maior ainda. Então você tem que acreditar. Eu quero mostrar nos clipes, né, e nas músicas, que o sonho é capaz de se realizar, que nada é impossível. Mas você tem que fazer as coisas certas. Ok. Doutora Olga, quais as suas considerações iniciais a respeito desse surgimento aí da ostentação e por que tem um apelo tão forte entre os jovens? Porque nós vivemos hoje uma sociedade extremamente consumista. Então, você precisa comprar, você precisa usar a camiseta de marca, o tênis de marca, o relógio de marca, enfim, existe todo um consumismo, né? E o jovem, ele é muito influenciado por isso. Então, principalmente nessa fase da adolescência, início da adolescência, juventude, quando o jovem está começando a construir a sua identidade, é o momento que ele se questiona o que eu quero ser quando eu crescer. E aí ele começa a olhar em volta e ele vê, por exemplo, que os amigos deles estão todos ostentando alguma coisa, um tênis de marca, alguma camiseta, e ele fala, para eu me sentir parte dessa turma, eu preciso ter o que eles têm. Então eu preciso ter a mesma coisa. E aí começa muitas vezes um conflito muito grande dentro da casa, né? Porque muitas vezes os pais não têm condições de suprir esse desejo dos filhos, né? Mas isso tem muito a ver com o momento que nós vivemos, o momento da aparência. Então você é aquilo que você aparenta fazer. É como ele disse, todos aqueles carros, aquela casa que ele mostra no clipe, não são dele, mas quem vê acredita que são dele. Então é uma questão de aparência mesmo, né? Agora, é uma fase também que não é só a questão dos fãs do funk, é uma fase que eu creio que todos os jovens passam, né? Porque eu me lembro também, na minha época de escola, apesar do que a ostentação era bem pouca, porque na época não tinha muita coisa assim, né? Era um tênis Adidas que a gente via com o rapaz, nem Nike tinha ainda, na minha época era Adidas só, ou uma calça de marca, alguma coisa que a gente olhava assim, poxa, eu queria ter aquilo. E chegava nos pais, olha, eu queria comprar, e vai ver o preço é X. Nem pensar, você esquece disso. E a gente ficava um pouco para baixo, mas entendia, não criava um caso daquilo. Hoje a coisa parece estar fora de proporção, né? Você vê isso também, Raquel? Renato, eu estava te ouvindo falar e eu pensei que, pelo menos na minha época, quando eu estava na escola, ostentar era ter uma caixa de lápis de cor de 36 cores. Isso aí verdade. Era o máximo. Hoje, acho que todo mundo tem, e quem tem, não faz diferença. Acho que ostentar hoje está muito mais do que isso, né? E eu estava vendo a definição de ostentação, Renato, e é você querer mostrar para os outros, né? Mas também está relacionado com a necessidade de você mostrar. Que eu acho que é aí que mora o perigo, né, dona Olga? Porque você mostrar para os outros o que você tem, o que você comprou, o que você usa, eu acho que não é tão perigoso. Mas a necessidade que você tem de mostrar aquilo, eu acho que começa a ser um pouco, não diria patológico, mas eu acho que é um pouco mais problemático do que simplesmente você mostrar por mostrar. Sim, principalmente porque normalmente quem quer mostrar demais é aquele que não tem. Né? Porque aquele que tem, aquilo para ele é normal, é natural, né? Eu tenho mesmo e ele não se importa com isso. Então, aquele que faz questão de mostrar é porque ele se sente excluído, né? Porque muitas vezes ele quer fazer parte daquele grupo, ele quer ser tão importante quanto as pessoas daquele grupo que ostentam, então ele precisa mostrar. Eu vou te dar um exemplo para você entender. No ambiente de trabalho, por exemplo, né? Os seus colegas de trabalho no feriado prolongado foram viajar, um foi para a praia, outro foi para não sei
sei aonde e tal, e você não tem condições financeiras de mostrar que você foi viajar para lugar nenhum. Você toma sol na laje e diz, eu fui para a praia, eu fui para o Nordeste. Só para dizer que exatamente, para você ostentar que você viajou e que você faz parte do grupo. Então, todos aqui viajaram, eu também viajei. Então, isso é muito comum do ser humano, ele não gosta de se sentir excluído, colocado à parte. Então, o problema do jovem é que ele muitas vezes não tem condições de arcar com toda essa ostentação. Então, ele vai fazer pressão para os pais, para os tios, para os padrinhos, enfim, para aqueles adultos com quem ele convive, para ver se ele consegue adquirir aqueles bens. E aí é que mora o problema, porque muitas vezes o jovem, justamente por ser mal orientado ou mesmo muito não ter uma relação boa com seus pais, ele pode acabar indo para o crime para conseguir essas coisas. O que realmente aconteceu com este jovem que nós vamos assistir agora na matéria, e eu queria o comentário em seguida do MC Boy The Charms acerca deste ponto aí, da influência do funk com respeito ao crime, a vida do crime. Vou partir para a vida do crime para sustentar, já que meus pais não podem bancar isso. Assista só esta matéria. Breno é este rapaz de blusa vermelha que chega na farmácia. Com tranquilidade, ele exige o dinheiro do caixa. Assustado, uma cliente parece passar mal. Em outro roubo, Breno chega acompanhado de um comparsa. Os dois se passam por clientes e pegam uma bebida. Chegam a pagar pelo produto e, no momento que o troco era dado, anunciam um assalto. Apesar desse policiamento de perto, eles não frequentam aqui. Eu poderia passear de vez em quando aqui, né? Às vezes a polícia do bairro passa aqui, mas só de passagem. A polícia chegou até o rapaz depois que o próprio irmão dele o reconheceu nas imagens e denunciou. Em depoimento, o jovem confessou tudo. Disse que depois que as imagens do circuito interno foram divulgadas pelo jornalismo da Record, resolveu parar de cometer os crimes. O dinheiro roubado seria para ostentar uma vida de luxo, comprar bebidas caras e frequentar as melhores festas. Eu ostentava, comprando uísque caro, melhores baladas eu ia. A polícia agora tenta identificar os comparsas do rapaz. The Charms, você não se sente parcialmente responsável por isso? Acho que não. Eu acho que vai de cada ser, né? De cada ser humano. Eu sou um cara que, né, nasci dentro da comunidade, convivi, né, com crime. Então, acho que isso aí é mais a desculpa. A pessoa querer inventar a desculpa de que, vou roubar para eu poder comprar, que nem o jovem diz ali, né, que ele foi roubar para comprar as bebidas mais caras, para ele andar bonito e ostentar. Acho que isso aí é mais a desculpa, né? Muitas pessoas têm colocado, às vezes, na internet, o funk ostentação tem incentivado ao roubo. Acho que não. Você tem que olhar, eu acho, primeiro a vida do artista que está cantando e não ser incentivado pelo que ele está cantando. Então, eu vejo assim, falta um equilíbrio talvez, porque a própria definição de ostentação é você mostrar, você tem que mostrar. Isso. Se a pessoa não vê, não tem desejo, né? Como eu vou desejar uma coisa que eu nunca vi? Então, se eu estou vendo, eu vou desejar. Logo, quem está me mostrando está excitando esse desejo em mim, né? Mas talvez não está havendo o equilíbrio, ou seja, o outro lado que aí entra, eu não vou colocar essa responsabilidade nos funkeiros, né? Talvez poderia haver mais um pouco de transparência, como você foi transparente aqui, e eu apreciei muito a sua parte de falar, não, aquilo ali é alugado e tudo mais. Talvez deveria haver mais transparência da parte deles, dos artistas, mas eu creio que, doutora, o mais importante realmente é o papel dos pais, não é? Chegar aos pais e falar, peraí, deixa eu explicar para você o que é isso aí que você está vendo, né? Exatamente. Então, isso é um trabalho que os pais devem fazer desde a infância. Né, estarem presentes na vida do filho, abertos para conversar, abertos para dialogar, porque o que eu vejo muito, principalmente no consultório, são pais que criticam a postura dos seus filhos e que colaboram para que esses filhos se afastem deles, quando na verdade a função dos pais seria o quê? Vem cá, filho, vamos sentar, vamos conversar, eu vou te mostrar a realidade. Então, como ele mesmo colocou, né, tudo alugado, isso aí é tudo uma farsa, né, não é verdade, ele não é rico como parece ser no clipe. Então, trazer fatos reais para os filhos, para eles poderem enxergar melhor a realidade, porque o que os pais fazem é criticar pura e simplesmente, mas eles deveriam sentar com o filho e questionar os filhos. Então,
para e pensa, você acha que um jovem nesta idade é capaz de ter todo este dinheiro sozinho? Né? Se ele não tiver uma família com uma herança grande, quer dizer, como é que ele está mostrando tudo isso sendo tão jovem? Então, fazer o filho e os amigos dos filhos, enfim, os jovens, pensarem mais sobre o assunto, refletirem. Então, é importante que o adolescente seja questionado naquilo que ele acredita, porque é uma forma de fazer com que ele mude os conceitos dele. Então, não adianta os pais simplesmente chegarem, não vou fazer, não posso comprar, para de ouvir essas músicas. Não vai funcionar. Não, pelo contrário, vai estimular ainda mais o adolescente a fazer. Sabe por quê? Porque nessa fase da vida, ele está construindo a identidade dele e a primeira coisa que ele faz é negar tudo aquilo que os pais dizem. Então, se o meu pai diz que a minha namorada não serve para mim, aí é que eu vou namorá-la. Se meu pai diz que o funk ostentação é uma coisa horrível, aí é que eu vou seguir o funk ostentação. Então, é assim que o adolescente se comporta. Então, o pai não pode simplesmente criticar, mas ele tem que sentar com o filho e começar a questionar. Então, esse questionamento que faz com que o jovem pare e pense. Então, por exemplo, no caso da namorada, né, filho, pensa da sua namorada, ela tem uns comportamentos estranhos, né? Ela não cumprimenta ninguém, enfim, faça o jovem perceber, né? Porque na medida que o jovem percebe as coisas, ele questiona e ele começa a ver que o pai e a mãe têm razão, ele passa a ouvi-los. Muito interessante. Agora, do Charmes, você tem filhos hoje? Tenho 2 filhos. Quais idades? Tenho um menino de 3 anos e uma menina de 4 anos. Então, o que você pensa lá para frente, no futuro? Quando eles estiverem maiorzinhos, eles vão... como você vai explicar para eles? Você pretende orientar, como a doutora falou há pouco? Isso, esse é o termo certo, explicar, né? Acho que sentar. Falta muito isso hoje dos pais, né? Na minha época, meu pai e minha mãe sempre sentaram comigo e me explicaram, isso é errado, isso é mentira, isso não é verdade. Então, acho que tem que ter um diálogo dos pais, sabe? O filho necessita e a filha necessita. A gente vê hoje, né, muitas jovens hoje nos baile funks, procurando o baile funk, às vezes o pai ou a mãe não ter conversado, né? E eles acham aquele local um refúgio. Ali eu vou me refugiar, ali eu vou me divertir, ali eu vou esfriar minha cabeça. Então acho que falta isso hoje dos pais, sabe? Você tem um menino e uma menina? Um menino e uma menina. Ok. Você se preocupa que amanhã eles venham frequentar bailes funks? Sim. Muito. Isso não é um pouquinho de uma hipocrisia? Desculpa. Não, é porque hoje eu vejo que está muito diferente, né? De quando eu comecei. Hoje o negócio está descontrolado, então a gente vê que os jovens hoje querem roubar, a menina jovem quer engravidar do rapaz ali para viver na vida de ostentação. Então... Fala, Raquel. Pergunta. Sim. Eu queria saber, sinceramente, lógico, se, por exemplo, a sua filha, futuramente, quando ela tivesse, sei lá, 17, 18 anos, quisesse fazer parte de um videoclipe, de um funk, como os que você grava, você iria deixar ela participar? Eu iria deixar, dentro de que não seja muito explícito, né? Tipo aqueles funk que existe hoje, né? Que a gente vê que é do lado da ousadia, né? Que eu acho que deixa a mulher lá pra baixo. Eu deixaria normal. Ok, mas preocupa, você como pai se preocupa também. Sim, claro, hoje eu sou pai e eu sei como que funciona. Eu tenho irmãs também, então eu sei a dor de cabeça que meu pai teve lá atrás, né? Ok, daqui a pouquinho a gente vai conversar com uma mãe também que teve esse problema, que é a Ivana, que está aqui com seu filho Gabriel. Eles vão contar daqui a pouquinho essa experiência. E eu também vou contar uma experiência que eu me lembrei quando a doutora Olga estava falando algo muito interessante, que quem tem não precisa mostrar ou não quer mostrar, né? Quem quer mostrar é normalmente quem não tem. Eu vou falar uma experiência sobre isso, mas agora eu gostaria que você prestasse atenção na matéria que fala do nosso trabalho, da transformação total de pais e filhos. Porque o que nós estamos falando aqui, por exemplo, é um assunto que a maioria dos pais ignora. A maioria dos pais não sabe nem o que se passa, o que acontece. E aí, se você não entende, você não sabe do que está acontecendo com o seu filho, você então não pode ter uma conversa, um diálogo inteligente com eles. A transformação total de pais e filhos, que é essa palestra que acontece aos domingos, ela ajuda a criar um vocabulário
entre pais e filhos, ou seja, como que os dois podem conversar, como que os dois podem se entender e resolver os problemas, porque todos os problemas do mundo poderiam ser, em teoria, solucionados com uma conversa. E começando dentro de casa. Você não pode resolver os do mundo, mas dentro da sua casa você poderia. Veja só o que está acontecendo nas palestras, o que os pais e filhos têm a dizer a respeito. Nem sempre é fácil viver em uma família, mas é nela que crescemos e aprendemos a construir as referências mais importantes da vida. Por isso, é fundamental cuidar dela com muito carinho e atenção. O sonho da mãe, o sonho do pai se torna um fardo para aquela pessoa. E ela vai, passando, ela vai crescendo, vai desenvolvendo, às vezes numa carreira que ela não queria ter, ela gasta anos naquilo e ela se torna um adulto frustrado, insatisfeito, sem rumo, porque faz uma coisa, vive uma coisa que na verdade nunca quis viver, mas fez pelos pais. Então, não é isso que você, pai, você, mãe, quer para os seus filhos, que eles venham fazer algo que venha ser, que não venha dar satisfação a eles. E é exatamente isso que Renato e Cristiane ensinam na palestra Transformação Total de Pais e Filhos. Veja só o caso da Renata. Ela só discutia com a mãe. Eu era muito impaciente com a minha mãe, brigava muito. Tudo que ela falava eu já respondia. Eu ofendia ela com palavras, maltratava, não tinha paciência nenhuma com ela. E na primeira palestra, ela já sentiu a diferença. Cheguei em casa, conversei com ela e nós temos uma parceria muito boa. Agora eu tenho mais paciência com ela. Antes de eu falar, eu penso para não magoá-la. Se eu vou fazer alguma coisa, eu peço opinião para ela, para ver se ela concorda ou não. Estamos bem unidos. E no sorriso, nós vemos a satisfação da mudança. Me ajudou a ver a importância que minha mãe tem na minha vida, de como ela é importante para mim e como eu tenho que respeitar ela. Não tratar ela como as outras amigas, como eu tratava, mas respeitar ela como mãe mesmo. Renata aprendeu a dar valor na família e hoje ela se sente segura e protegida. Assim aconteceu também com o Igor. Ele não tinha um bom relacionamento com os pais e muito menos com a irmã. Chegou ao ponto de eu, com 13 para 14 anos, tentar matar minha própria irmã, que ficou um mês internada na CTI, sempre com brigas ali, não sabia tratar um ao outro, não existia uma família. Era praticamente, a nossa casa era um lugar de brigas, era um lugar ali onde era totalmente conturbado mesmo. O pai bebia, por isso as brigas eram constantes. Quando começou a frequentar as palestras Transformação Total de Pais e Filhos, coisas mudaram. A palestra ela nos trouxe esse ensinamento, de que muitas vezes, ao invés de você pegar e agir pela emoção, você pegar e controlar, esperar um pouco mais, antes de tomar alguma atitude, ela tem nos ajudado e tem fortalecido muito. E através da palestra também, o meu pai também, que antes era praticamente impossível a mudança dele, ele tem mudado, ele mudou já praticamente completamente. Minha família tem mudado, tudo tem mudado mesmo. E hoje a minha família é uma família feliz. Hoje tem união, tem aquele... Hoje pode-se dizer realmente que é uma família. Já no caso de Cristiano, as drogas atrapalhavam a vida do rapaz. Como eu trabalhava fora de casa e às vezes eu trabalhava perto de favelas, eu acabava até pondo minha vida em risco, subindo favelas para poder estar buscando droga. O fundo do poço é que eu chegou no limite. As pessoas que me incentivavam a estar usando droga começaram a me chamar de viciado. Eu não aceitava aquela situação, entendeu? Na revolta chegou ao ápice de eu largar o emprego, de eu sair do emprego, entendeu? E dali em diante eu decidi para mim mesmo, não é mais o caminho que eu quero para mim. Você não pode ir pela cabeça dos outros, seguir, aderir os costumes, as modas desse mundo. Você tem que ser a exceção. Há 9 meses, ele chegou na palestra Transformação Total de Pais e Filhos, com a cura dos vícios. E vejam só a mudança. Consegui me abrir com a minha esposa e contar para ela o que eu tinha vivenciado sozinho, que ela não tinha conhecimento. Entendeu? E graças a Deus, hoje em dia eu sou liberto disso e tenho uma paz tremenda no meu coração. Participe da palestra Transformação Total de Pais e Filhos, todos os domingos, às 18 horas, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Lembrando que a entrada é franca.
Eu quero convidar você, pai, você, mãe, você, jovem, que tem vivido em casa entre pais e filhos, há uma guerra, há um conflito muito grande. Você nem reconhece mais o filho que você criou com tanto carinho, que sentou no seu colo, que te abraçava, que te chamava de papai e mamãe. Hoje, esse filho parece mais um estranho na sua casa. Se fecha no quarto, se enfia no celular, no computador, sai de casa, às vezes não fala para onde vai, você se preocupa com as amizades que ele ou ela tem e você se tornou simplesmente um estranho. Você parece mais que a sua casa virou um hotel para o seu filho. E aí você tenta falar e gera uma briga. E você não sabe onde você errou, onde as coisas saíram dos trilhos. Eu quero convidar você para vir participar da palestra da Transformação Total de Pais e Filhos, porque este vai ser o primeiro passo para você se aproximar da situação de uma forma inteligente e não de uma forma agressiva que vai somente piorar a situação. E nem tampouco simplesmente jogar tudo para o alto e falar, não quero mais saber, é assim mesmo, os jovens hoje estão perdidos. Não adianta você fazer isso. Então, venha procurar as ferramentas, venha aprender a maneira inteligente e eficaz de lidar com isso. Neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, nós fazemos a palestra da Transformação Total de Pais e Filhos, com a cura dos vícios também, para você que tem um familiar envolvido em algum tipo de vício. A palestra é aberta ao público e gratuita, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Você pode encontrar mais detalhes no site escoladoamorresponde.com ou através do telefone que você vê no seu vídeo agora. Vamos conhecer a história agora da Ivana e do Gabriel, porque ele, quando tinha quantos anos, Gabriel? 14 anos? Com 15 anos, 14 15 para anos, 15. você entrou para a ostentação. Como começou isso? Os meus pais, eles me deram tudo muito cedo. Eles sempre me disponibilizaram boas roupas, as escolas particulares, então o círculo de amizade já exigia de mim um pouco mais. E o tempo foi passando e eu fui começando a compreender que quando eu tinha o melhor, quando eu estava com as pessoas que eram melhores, da classe alta, aquilo eu tinha outros meios. Através daquilo eu ia conseguir ter passes para outros lugares ainda melhores. Quer dizer, você começou a ver nas coisas que você tinha, que você ostentava, uma maneira de ter atenção das pessoas e ter acesso a certos lugares e pessoas. Exatamente. Eu lembro que eu nunca me preocupava tanto com as marcas em ostentar, mas eu vi que aquilo iria me ajudar muito. Então eu lembro que eu exigia da minha mãe tênis caríssimos, roupas caras. E os finais de semana, quando já via a agenda dos programas, eu já dava um jeito de conseguir da minha mãe, de repente, um tênis, do meu pai uma camiseta cara, porque a roupa não podia se repetir de maneira alguma. Mas o dinheiro que iria ser gasto no final de semana. Então, eu tinha que gastar, tinha que ter o melhor naquela fase. Os anos foram se passando e vieram os carros, vieram as motos também, tudo muito cedo. E que acabou também abrindo ainda mais portas. Era a vida que eu queria. Acreditava que era a vida que todo jovem queria. Você falou no início que você também curtia algum tipo de música funk. Eu frequentava muito os bailes funks. As baladas eletrônicas, as micaretas, mas... Micaretas? As micaretas. Desculpa, agora eu me perdi aqui. O que é micareta? Festa de grupos. Geralmente eles usam a micareta num carnaval fora de época. É uma festa, um tipo de festa? É uma festa. Tudo pode. Um trio elétrico, tudo pode. Tudo é liberado. Ok, micareta. Tá bom. Então, mas o funk era o principal, não podia faltar. E aquilo que o MC do Charmes falou há pouco, que a questão da ostentação, dos vídeos serem produzidos e tal, aquela coisa que nem sempre é do artista. Você sabia disso na altura? Ou você achava que aquilo ali era a realidade e você então queria reproduzir o que você estava vendo? Na cabeça de um jovem de 15 anos, o que se passava quando via aqueles vídeos, aqueles artistas? Eu acreditava que eu ia chegar naquele patamar. A gente acredita, por mais que eu tinha pouco. Desfrutava de um carro importado, depois de alguns meses um outro carro importado, mas a gente nunca queria estar por baixo, pelo menos eu não. Mas é engraçado, né, Renato? Porque você acreditava que você ia estar naquele lugar indo pra balada. Você não acreditava que estaria naquele lugar indo trabalhar.
né? É uma coisa que É verdade. não faz sentido, né? Você acredita que você vai ganhar dinheiro gastando na balada, não trabalhando mais pra Ele ter. acreditava que ele ia ter tudo aquilo através dos pais. Através né? dos pais, exatamente. Não é verdade? Aham. Ou seja, e aí é onde os pais erram. Eu vou falar, porque muitos pais erram, assim como eu errei. Porque como eu era separada, então eu supria a necessidade dele e o pai também supria. Porque os jovens, eles pensam, né, doutoras, é que eles são valorizados através disso. Se eu tiver isso, eu tenho valor. Se eu não tiver, eu não tenho valor. Eu preciso dessa roupa para mim estar naquele lugar, para mim participar daquela festa, sabe? Então eu preciso ter tudo isso. E onde eu, como mãe, eu errei muito, porque eu acabei, né, dando para ele aquilo que eu deveria ter falado, não, filho, olha, você pode ter, mas existem meios para ter isso. Isso por quê? Né? Por sentimento de culpa? Eu acho que vem lá de trás, viu, Renato? Por quê? Porque o meu pai, ele deixou a minha mãe muito cedo, com 8 filhos para criar. Minha mãe criou 8 filhos muito cedo. Então, para o senhor ter uma ideia, eu não conhecia nem bola de vôlei, porque quando eu comecei a ir para a escola, minha mãe falou, olha, para estudar, eu vou dar o essencial. Agora, se você quiser uma sandália, ou um brinco, ou um anelzinho, você vai ter que trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar, eu tinha 8 anos de idade. Então, eu não queria isso para o meu filho, entendeu? Então, ou seja, a minha mãe acertou comigo e eu errei com ele. Interessante, interessante esse ponto. Agora, doutora, como que os pais podem instilar valor nos filhos, para que eles entendam que o valor deles não está naquilo que eles estão vestindo ou que eles possam ter? É por isso que os pais devem, desde pequenos, tratar as crianças com um valor real de mesada. Então, por exemplo, os pais devem calcular quanto que eu posso dar para o meu filho. Então, sei lá, digamos, R$50. Você vai ficar com R$50 o mês todo para você. Se você quiser gastar, se você não quiser gastar, ou seja, ensinar para a criança o valor do dinheiro é importante. Ensinar para a criança o não. Porque, infelizmente, muitos pais que amam demais os seus filhos, eles têm receio de magoar os seus filhos. Então, eles super protegem, não sabem falar não. E aí, o que acontece? Quando esse jovem vai para o mundo lá fora é cheio de não o tempo todo. Então, esse jovem não vai conseguir lidar com esses nãos que ele não aprendeu dentro de casa. E aí, ele vai sofrer muito lá fora. E aí, é um bom caminho para ele ir pelas drogas, por exemplo. Então, o que é importante fazer dentro de casa? Ensinar o valor do dinheiro, ensinar o filho a conquistar as coisas. Então, por exemplo, você quer ganhar um dinheirinho, então vamos dividir, fazer um trabalho diferente. Você faz uma faxina, você corta a grama de casa. Enfim, fazer esse jovem valorizar o dinheiro que ele tem. Para início de conversa, para ele ver que não é tão fácil assim, essa ostentação toda que ele vê. Né? Que os pais por trás têm que trabalhar muitas vezes para conseguir tudo aquilo. Agora, doutora, há pais, eu já tive colegas que... eu percebi que eles foram criados de uma maneira em que os pais conseguiram fazer eles entenderem que eles eram importantes, independente do que eles tinham. Eles tinham valor, Sim. eram importantes na sua opinião. Ele tinha direito a uma opinião, o que ele falasse, quem ele era, independente do que os outros achavam dele. Alguns pais conseguem fazer isso muito melhor do que outros. Há alguma maneira, assim, que o pai pode usar para instilar isso dentro do filho? Porque eu vejo que se o filho entender que o valor dele independe das coisas materiais, então a ostentação perde a força. Porque a coisa vai ser assim, bom, se eu puder ter, eu tenho. Se eu não puder ter, não vai fazer diferença. Né? Porque o meu valor não está naquilo que eu uso ou no que eu tenho. Tá, e isso começa dentro de casa, valorizando o seu filho e elevando a autoestima dele. Porque é muito comum os pais criticarem demais os seus filhos. Isso está errado, você é burro, você não sabe fazer direito. Mas é importante que os pais saibam valorizar aquilo que o filho fez. Puxa, filho, que bom que você conseguiu fazer isso. Nossa, você está de parabéns. Olha, você não fez tão bem feito, mas eu tenho certeza que da próxima vez você vai fazer melhor. Ou seja,
valorizar esse filho, elevar a autoestima dele dentro de casa, para que esse filho perceba que, independente dele ter ou não ter coisas, ele é uma pessoa de valor, né? Ele tem importância, porque todo filho, o que ele quer do pai e da mãe? Se sentir amado, né? E muitas vezes os pais erram aí, né? Então, o filho não se sente amado dentro de casa porque é criticado praticamente o tempo todo por aquilo que ele erra, e aí ele pensa, bom, se eu for igual aos pares que eu tenho lá fora, né? Então, se eu ostentar, se eu for igual àquelas pessoas, eu vou ser alguém na vida. Então, ele não vai precisar disso. E vou ter atenção das pessoas também? Já não tenho em casa, mas eu... Sim, vou ter a atenção das pessoas. As pessoas vão gostar de mim porque eu tenho alguma coisa para exibir, né? Quando, na verdade, se ele se sente amado dentro de casa, lá fora, se você gostou de mim ou não, se eu estou com tênis de marca ou não, pouco importa. O importante é que você goste de mim por aquilo que eu sou, certo, e não por aquilo que eu tenho. Agora, MC, você teve uma origem pobre, cresceu, fez sucesso, hoje você tem condições, não é? Você não é uma pessoa que era quando você cresceu, né, na sua situação financeira. Quão importante para você hoje é ostentar? É mais uma questão de marca, marketing? Você anda assim como você está o tempo todo? Ou para você não faz mais diferença? Você já provou, já sabe que não é aquilo que você achava que era, e hoje para você essas coisas perderam valor? Isso, acho que é mais marketing mesmo. Hoje para mim eu já não ligo muito. Eu ando mais assim por questão do meu lado profissional, né? Da música. A imagem. Isso, a minha imagem eu tenho que andar dessa forma, mas no meu dia a dia, com a família, hoje eu sou mais ostentar a família mesmo, sabe? O amor dentro de casa, a união, a paz que eu tenho hoje, acho que é mais isso. E o que eu tento passar para muitos jovens também que vêm hoje vivendo nesse mundo da ostentação, né? Porque quando eu era pequeno eu não tinha isso, então meu pai me demonstrava que eu tinha que trabalhar para me poder ter. Então ele me levava com ele para a obra para me poder fazer o trabalho com ele na obra. Olha, você tem que suar para você conquistar. Então hoje para mim eu acho que já não tem mais, eu não tenho mais questão desse lado de ter uma coisa de marca para estar andando na rua para mostrar que eu posso. Tanto que as pessoas me encontram na rua de um jeito muito humilde com a minha família andando. Agora, o seu filho com certeza cresce vendo você assim, vestido, seja para o trabalho ou o que for, e você não se preocupa porque ele vai pedir para você, pai, quero um óculos desse, quero um boné desse. Já tem, ele já tem esse Começou cedo. Ele vê, ele fala, pai, eu quero aí o tênis. Aí você fala o que para ele? Muitas das vezes a gente não compra porque eu falo, não posso fazer também só a vontade dele, eu tenho que mostrar para ele que é do meu jeito, e eu vou mostrar para ele o que é certo e o que é errado. Se pode ou não pode, o que ele tem que fazer para ele conquistar. Ok, tá certo. Então, Gabriel, quando que você então ostentava e tal, você teve alguma má experiência, assim, algum momento que te marcou, que você se sentiu diminuído por não ter alguma coisa, ou algo? Conta pra gente alguma história que marcou esse período da sua vida. O tempo foi passando no meio da ostentação e, sem eu perceber, somente estavam do meu lado as pessoas que também gostavam de ostentar. Às vezes de só usufruir do que a gente tinha. Porque os verdadeiros amigos acabaram se afastando. Amigos que eram de verdade, talvez nem ostentavam, mas já não estavam mais. Então, o círculo de amizade, a gente falava, né, os rolês do final de semana eram só com a galera da classe alta. E eu achava que tudo, a minha felicidade estava na ostentação. Os amigos estavam na ostentação, a namorada que eu estava procurando, eu ia encontrar também nas festas, porque os finais de semana passaram a ser festas, as melhores, muitas mulheres, a prostituição acabou vindo à tona também, e eu acabei me enveredando até nas drogas. Durante 4 anos eu fui usuário de entorpecente. Ou seja, o dinheiro até supre algumas necessidades, mas acabou roubando a felicidade de dentro da minha casa. Eu não tinha com os meus pais um momento para almoçar, para jantar, para sequer tirar uma foto junto, não tinha. Eu preferi os finais de semana, as pessoas, ostentar, porque o Gabriel tinha que aparecer. Tinha que chegar bem, tinha que sair bem e deixar os comentários rolarem durante a semana. Você, Ivana, você sabia o quanto disso, assim? Ele escondia a maior parte ou você acabava descobrindo? Na verdade, ele... Tá sabendo muita coisa agora. Olha, na verdade, eu fiquei sabendo de muita coisa, ou de tudo, praticamente que agora, de uns 2, 3 anos pra cá. E aí eu me perguntava sempre,
meu Deus, que cegueira é essa que eu não via? Porque ele estava em casa, né? Eu estava com ele, tudo. Teve uma época que ele veio morar em São Paulo, tudo. Ele me mandava fotos. Mãe, olha, caí de moto com os braços tudo engessado, gesso nas pernas, tudo. Como assim? Caí, mas já era de coisas erradas. Então, eu fiquei sabendo faz pouco tempo. Coisa assim de uns... Uns dois, 3 anos. É, de uns 2, Então você achava que ele era o quê? Um bom anos. filho? Hã? Você achava que era um bom filho, assim, como ele comportado? Ele sempre foi um bom... Artista. Exatamente. Um ator. Não, ele sempre foi muito assim, olha, ele sempre foi muito um filho amoroso, um filho muito carinhoso, sabe? Um filho que chega, sabe? Senta no colo e deita. Se eu tô na cozinha, mãe, hoje eu vou fazer janta pra você. Mãe, hoje eu vou fazer almoço pra você. Sabe, mãe, vai ter um bailinho, você me arruma, sabe, assim? Então, ele foi muito assim, então... Ele tinha uma boa lábia. Exatamente. E aí, e o mais incrível é que ninguém chega pra você e fala, olha, senta aqui, eu quero te contar uma coisa, sabe? Ninguém fala nada. Na verdade, eu fiquei sabendo muitas coisas por ele mesmo. É por ele. E o pai também não sabia? Você não se abria com seu pai tampouco? Algumas situações erradas ele até chegou a presenciar. Me repreendia, escondia da minha mãe. Né? No auge eles já estavam divorciados, mas sempre um bom relacionamento, de forma amigável. Ele sempre frequentou a nossa casa, mas ele já teve mais presente nas horas erradas. Escondeu um pouco, mas teve um episódio triste, né, mãe? Foi quando eu decidi fazer uma festa em casa. Uma festa com mulheres, com os amigos, com muita droga. Sem o conhecimento dos seus pais? Sem o conhecimento dos meus pais. Eu trabalho à noite no hospital e foi num desses plantões que ele fez. Conta. Eu fiz essa festa. Combinei com todo mundo, nos encontramos naquela noite e falei assim, hoje a casa é nossa, minha mãe tá trabalhando, então vamos pra lá. E aí nos dividimos, as bebidas chegaram, muita cocaína. Você organizou tudo? Lança-perfume, tudo. Fez uma festa, As mulheres... Você trabalhava, bonitas. desculpa? Nessa época eu estava no meu primeiro emprego. No meu primeiro emprego. Ok. E ainda assim, os pais me davam ainda muita coisa. Se não tivesse, eu já ia sugerir uma carreira para você, organizador de eventos. Hoje eu Porque fazer isso não é para qualquer um, né? Bom, aí chegou cocaína, bebida, mulher. E começou a noite. E acho que passaram-se coisa de 2, 3 horas de festa. E o vizinho, ele conseguiu o telefone de onde minha mãe estava trabalhando, porque acredito que tava um barulho que ele não estava mais suportando. Quando eu ouvi os berros no portão, era um sobrado da nossa casa, eu ouvi o meu nome. Gabriel! Eu só gritei, galera, minha mãe chegou. Renato, pasmem, foi o tempo de tirar a cocaína da mesa, juntar os vidros de lança-perfume. Eu lembro que o menino até levantou, derrubou bebida no tapete, mas como ela tinha a chave de casa, ela foi entrando. Aí eu até falei para minha supervisora, eu preciso ir para minha casa agora, porque meu filho tá dando uma festa lá, mas como? Não sei. Ela liberou o motorista e eu saí do setor, e nós chegamos em casa, tudo, e bati na porta, e aquele barulho todo, eu entrei, tinha homens e tinha mulheres, como era sobrado, as meninas rapidinho subiram, entraram dentro do banheiro e ficaram trancadas dentro do banheiro. E eu não sei entender nada, sabe, aquele cheiro de cigarro, porque eu não conhecia, assim, droga, essas coisas, eu não conhecia muito. Eu sei que eu dei uma pesada na porta do banheiro, totalmente, né? Imagina, eu totalmente irada com aquilo. Onde se viu, tô trabalhando a noite inteira para sustentar você, para colocar o melhor dentro de casa, se você faz isso. Peguei as meninas pelo cabelo, uma por um cabelo, a outra descia as escadas com elas, coloquei elas para fora. E os meninos, né, Gabriel? Todo mundo saindo também de fininho. E eu fui pegando as bebidas e fui jogando dentro da pia, porque eu falei, bom, ninguém vai tomar mais. E joguei tudo e voltei a trabalhar. Houve consequências para ele depois? Ela disse que no outro dia ela ia me entregar para minha namorada. Ela vou acabar com o seu relacionamento também, porque a minha namorada não estava na festa. Tinham outras. Aí você deixou uma carta para sua mãe, escreveu uma carta? Porque quando ela foi embora e eu fiquei sozinho, eu fiquei muito triste.
E daí ele tinha... Agora, eu acho que eu vou falar uma coisa. Eu acho que ele ficou muito triste, sabe por quê? Porque no outro dia ele tinha uma viagem pro Hop Hari. É verdade. E eu acho que ele ficou triste. Isso. Será, Gabriel? Acho que foi sim. E aquela carta foi muito comovente. A carta dizia o quê? Tem aí uma foto da carta, né? Uma imagem. O que dizia essa carta? Carta longa. De 2006. Você vai falar tudo, mas em resumo, você está pedindo desculpa à sua mãe, é isso? Pedi perdão. Eu escrevi, acredito que a senhora deve estar cansada por conta do horário, muito triste, mas eu não queria que a senhora ficasse assim. Disse pra ela que se a senhora não descobrisse agora, lá na frente a senhora ia descobrir, ia ser pior. Mas aí você pediu perdão e mudou ou foi só mais uma parte das suas habilidades de ator? Vou ser sincero. Depois eu comecei a fazer mais escondido e pior. Pois é. A situação piorou depois. Mas finalmente você mudou, né? Com certeza. Por que você mudou? Qual a sua decisão? Quando você encontrou assim, caiu a ficha e você entendeu, poxa, isso não é isso que eu quero pra mim, não tá funcionando pra mim? Eu lembro que nos 21 anos, eu decidi mudar de cidade para investir nos estudos, a minha família acreditando em mim, os meus pais, como sempre, investindo. E eu continuei naquela vida. Um pouco mais leve, mas não tinha abandonado. E eu lembro que um certo dia eu falei, poxa, o que será que os meus pais estão pensando de mim? Eu já estava sozinho, o vazio, a saudade, e eu até recebi o convite para conhecer a palestra Pais e Filhos, e fui. Então, acho que a distância, a saudade, eu fiz uma reflexão rápida daquilo. Eu confesso que não foi rápido, Renato, não foi. Porque eu tinha que abandonar os meus vícios, as pessoas, o círculo de amigos, mas eu queria mostrar para minha família que eu poderia ser diferente. Porque a qualquer momento eu poderia ir preso, ter uma overdose e acabar trazendo uma dor de cabeça ainda pior do que eu já dava. Então, a mudança começou ali. Foi um processo, mas eu consegui. As palestras começaram a mostrar para você um outro lado que você não contemplava antes, que com certeza, mesmo com a conversa com a sua mãe, com seus pais, você, de alguma forma, os filhos, eles são blindados, é como a doutora falou, às vezes querem fazer o oposto. Não vou fazer o que meu pai falou, porque eu quero mostrar que eu sei o que eu estou fazendo, que eu sei, enfim. E por isso essas palestras têm um papel muito importante de abrir os olhos das pessoas. Nós temos a Bruna por Skype, que também estava ostentando no mundo do crime, não é isso, Bruna? Olá, Renato. Tudo bem? Tudo bem. Sim, exatamente. A partir dos meus 13 anos de idade, eu entrei e me envolvi na vida do crime por conta disso, eu queria ostentar. Assim, a minha mãe, ela sempre procurou me dar o melhor, sempre trabalhou, ela também, separada do meu pai, assim, sempre procurou me dar o melhor, mas assim, não convivia muito comigo. Então, por conta dela estar sempre no trabalho e eu em casa, sozinha, muitas das vezes, eu acabei me envolvendo com más amizades. Através de relacionamentos errados que eu tive, eu conheci o mundo do crime. E aí eu comecei a ver com brilho, eu queria mostrar poder, eu queria aparecer, eu queria mostrar que eu era alguém. Aí o que eu fiz? Comecei a assaltar, entrei no tráfico, usei todo tipo de droga, só não cheguei a usar o crack, mas assim, maconha, cocaína, 4 dias longe de casa, minha mãe sem saber onde eu estava, preocupada, não tinha paz. Então, assim, a maioria do dinheiro que eu pegava de roubo, de assalto que eu fazia, eu ia pra balada, ostentar com carro roubado, gastar em garrafa de uísque super cara. Eu queria mostrar um status, né, na vida do crime. De que idade até que idade, esse período da sua vida, você se envolveu nessas coisas? Então, eu me envolvi a partir dos 13 anos de idade. Aí eu fiquei até os meus 21 anos de idade nessa vida. Você hoje tem vindo às palestras também, tem sido ajudada? Sim, exatamente. Tenho sido muito ajudada. Dentro de mim existe um vazio muito grande, né? Por isso que eu também queria chamar a atenção. Só que assim, houve, digamos, um tratamento através das palestras, os conselhos, o que é falado ajuda muito a abrir a nossa mente, a nossa visão, mostra o nosso valor, que a gente não precisa desse tipo de coisa, tomar certas atitudes como eu tomei, pra gente ver que a gente tem o nosso valor.
Hoje você se dá bem com seus pais? Hoje eu me dou super bem com os meus pais, a minha família é reestruturada, minha mãe tem paz acima de tudo, né? Hoje ela confia em mim, que não confiava mais. Bruna. Tá tudo bem agora, graças a Deus. Fico muito feliz de ouvir isso, Bruna. Muito obrigado pela sua participação e a gente se vê aqui na palestra neste domingo, 18 horas, tá bom? Pode deixar, Renato. Ok, obrigado por participar. E você que assiste também em casa, você está passando por um problema semelhante, você quer ajuda para a sua família, para os seus filhos, talvez você é um jovem e você se encontra lutando pelos seus pais. Talvez são os seus pais que têm problemas de casamento, como a Bruna falou, problemas de vícios. E você, como jovem, se vê aí tentando sustentar a sua família. Os papéis ficaram invertidos. Você está cuidando da sua família ao invés dos seus pais cuidarem de você. Você que quer ajuda, quer receber aconselhamento, receber direção, encontrar forças para lidar com tudo isso e superar. Então, eu convido você para participar da palestra Transformação Total de Pais e Filhos, que acontece domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Depois dessa pausa, nós já voltamos. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Eu aprendi aqui na palestra que a gente pode ser compreensivo, conversar, se aproximar dos nossos filhos sem obrigá-los e nem colocá-los numa redoma. Como lidar com a nova geração, que o mundo hoje, né, tem nos surpreendido, tem sido maravilhoso. Os ensinamentos que eles passam, eu absorvo na minha vida, porque eu vejo que é essencial, né? Tudo que eles falam. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra para transformação total para pais e filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Você é convidado para estar conosco. Eu vou falar da experiência que eu tive em Londres, quando eu morava na Inglaterra. A doutora estava falando anteriormente como que as pessoas que têm não precisam mostrar e quem quer mostrar é porque normalmente não tem. Eu vi isso, doutora. Londres tem uma comunidade indiana muito grande, pessoas que vieram da Índia há 40, 50 anos e continuam vindo, imigrantes. E nós vimos que essas pessoas, quando elas estão andando nas ruas, nos seus comércios, muitos são donos de comércio, se vestem de maneira muito simples, como é típico do indiano, né? Mesmo na Índia. Mas muitas vezes eu fui em visitas a casas de pessoas assim, conheci pessoas assim, e essas pessoas eram milionárias, mas elas não queriam que ninguém soubesse. E eu me lembrei quando a senhora falou sobre isso, que é verdade. A pessoa que é rica, ela não quer que os outros fiquem sabendo. Né? Exatamente, ela não quer, não precisa mostrar. Não precisa. Ela já tem. Exato, né? Exato. Muito interessante e serve como lição. Você que tem o sentimento de valor próprio, você é rico por dentro, então se você tem por fora, muito bem. Se você não tem por fora, você sabe que você pode lutar para conquistar e aquilo não vai fazer uma diferença no valor pessoal que você tem dentro de você. Quero agradecer a todos, doutora. Por favor, suas últimas considerações. Eu queria só destacar, né, que você é responsável pelos seus filhos. Então, é importante que você dê atenção, amor, mas saiba valorizar o filho que você tem. Então, eleve a autoestima dele elogiando também, não só criticando. Isso colabora muito para que ele não queira ostentar tanto, ele queira ser. Muito obrigada. Obrigado. E MC Boy do Charmes? Eu deixo aqui para todos os jovens, né? As jovens principalmente também, que eles têm que lutar para conquistar, né? E foi bom esse diálogo nosso aqui, para eles verem que nada é fácil e que o mundo da ostentação, né? Como a gente viu, né? Que o povo da Índia
tem não precisa mostrar. Então, quem tem não precisa mostrar. E eu mostrei um pouco da realidade do funk ostentação. Ok, muito obrigado. Obrigado, Ivana. Obrigado, Gabriel, pela participação. Gabriel já tomou juízo. E esse é o nosso sinal. Obrigado, Raquel. Voltamos na próxima vez aqui com a transformação total de pais e filhos na Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com. Obrigado, alunos, e até a próxima. Tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.